Boa noite, famis! Sejam mais que bem-vindos para mais uma aula aqui no YouTube de toda quinta-feira para falarmos sobre direito de família na prática. E hoje eu trouxe um tema que eu gosto muito, que eu sou suspeita para falar, que é sobre divórcio. Vou falar sobre divórcio na esfera extrajudicial, como a gente consegue fazer presencialmente, e também na modalidade online, para que você hoje, que não faz desse formato na sua advocacia, você consiga fazer com mais segurança técnica aqui e consiga entregar um serviço de excelência para o teu cliente. Queria já dizer que estamos na contagem regressiva para o nosso evento, o Expert em Família, meu evento gratuito, que acontece dos dias 26 de agosto a 1º de setembro. 5 aulas que a gente vai trazer aqui muito conteúdo sobre divórcio, pensão, guarda, prospecção, precificação e também uma aula exclusiva de Tira Dúvidas. Então, essa aula aqui é de pré-aquecimento para o nosso evento, um mini curso gratuito, online, vocês não vão pagar nada, mas assim, a entrega é surreal. Tá? Surreal. Então, já faça a sua inscrição. Saindo aqui da nossa aula do YouTube, já corre lá no meu link da bio para você garantir a sua inscrição gratuita. E na aula de hoje, eu trouxe aqui um material já de preparação para a nossa aula de divórcio. E o que eu queria trazer aqui, gente? O passo a passo de quando você se deparar com um divórcio no seu escritório. Como conduzir, como fazer os questionamentos pertinentes e certos para o teu cliente. Então, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Hoje, o divórcio, ele pode seguir algumas formas. Né? A gente pode tentar fazê-lo de forma judicial, por exemplo, ainda que seja na modalidade consensual, acordo entre as partes. A gente consegue fazer também via judicial quando a gente tem o litígio, quando as partes não conseguem chegar em um consenso. Tem também a modalidade do divórcio extrajudicial, quando a gente faz diretamente em cartório. E temos também uma modalidade do divórcio extrajudicial, que é o divórcio online. Então, falando um pouquinho sobre o divórcio judicial, aquele que necessariamente a gente precisa aqui distribuir uma ação. A gente precisa entrar com a ação de divórcio, tá? Podendo ser na modalidade consensual ou litigioso. Cara, o que é a modalidade consensual? É quando as partes estão de comum acordo, mas necessariamente precisa seguir na via do judiciário, ou porque tem um menor envolvido, ou porque tem gestante, tem um incapaz. Então, a gente faz ali de forma consensual, trazendo ali acordo entre as partes, mas necessariamente a gente precisa fazer pela via do judiciário. Nesses casos, a gente tem a intimação do Ministério Público. O MP, ele figura aqui, nesses casos, quando a gente fala de interesse de incapaz menor. Como é que eu faço aqui no meu escritório um divórcio consensual? Primeira coisa a gente precisa entender, e é o que eu vou trazer aqui do questionário de um atendimento, é saber se desse divórcio sobrevieram filhos. Por quê? Se for consensual ou litigioso, a lei ela nos possibilita a fazer na modalidade cumulativa, ou seja, eu posso, ainda que consensual, colocar o divórcio com partilha de bens. Se tiverem filhos aqui, relacionar também as questões de pensão alimentícia, guarda com regulamentação de convivência e também na hipótese de ser litigioso, ou seja, quando não existe acordo entre as partes e elas precisam dali do judiciário para intervir e discernir, né, dissolver aquele vínculo, decretar o divórcio. Hoje, a gente sabe que a gente tem a possibilidade também de requerer o divórcio em caráter liminar, por meio de uma tutela de evidência. Por quê? O divórcio ele surge lá em 77. É um direito potestativo e incondicionado. Independe aqui da vontade da outra parte para que aquela relação possa permanecer. A gente não discute mais a culpa. Então, se eu tenho hoje um relacionamento e eu não quero mais continuar naquela relação, eu não preciso da autorização do meu cônjuge. Aquela expressão, eu não vou te dar o divórcio, é um verdadeiro mito. Por quê? Hoje, se o meu companheiro, o meu marido, não quiser se divorciar, eu posso entrar
ajuizar uma demanda de divórcio e requerer judicialmente pela dissolução daquele vínculo. Porque a gente sabe hoje que a dissolução do vínculo, seja de uma união estável ou do casamento, ela pode se dar tanto do divórcio ou quando da morte. E quando a gente não tem o consenso da outra parte, eu preciso ingressar, ajuizar uma demanda requerendo ao juízo a decretação do divórcio. Inclusive, a gente tem, muito se fala na proposta de alteração do Código Civil. Eu sempre falo que a gente precisa transmitir o nosso conhecimento e passar informação com segurança e responsabilidade. O que nós temos hoje é um anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas com algumas propostas e grandes mudanças significativas para o nosso Código Civil. Só que a gente não pode esquecer que nós temos uma proposta, um anteprojeto que vai para o Senado. A gente não pode esquecer que não passou ainda, que se passar, se vier a passar, quando chegar, teremos algumas mudanças. E dentre essas mudanças, ou seja, o que vigora hoje é o nosso Código Civil atual, o que vigora hoje é que eu posso requerer a decretação do divórcio em caráter liminar, lá pela tutela de evidência, pedindo um julgamento parcial de mérito. Para quê? Para que o meu feito seja aqui decretado em relação ao divórcio e ele siga, ele prossiga, ele permaneça tão somente em relação à partilha dos bens. E nessa proposta de alteração do Código Civil, nosso anteprojeto tem aqui o divórcio unilateral, que vai ser um avanço. Por que eu vejo na minha prática da advocacia? Como eu hoje advogo para o Brasil todo, tem tribunais que acolhem o divórcio em caráter liminar, que você entra com a ação, ajuiza a demanda e requer pela decretação do divórcio, e aqui a tutela de evidência requerendo ali pela decretação do divórcio, mas tem também situações em que no tribunal o juiz ele intima a outra parte em contraditória e ampla defesa. E que, ao meu ver, enquanto familiarista e atuante na prática, eu acho um ato desnecessário, porque basta a vontade de uma das partes para tal, por se tratar de um direito potestativo e incondicionado. Certo? Vamos dar seguimento? Já quero, você que está aí me assistindo, já encaminha essa aula do YouTube para um FAMES, um familiarista que precisa estar aqui se atualizando com a gente, e já anota para depois dessa aula você correr no meu link da bio e se inscrever gratuitamente no Expert em Família, que vai acontecer dos dias 26 de agosto a 1º de setembro. 5 aulas para a gente intensificar e alavancar a nossa prática da advocacia familiarista. E aqui a gente tem a possibilidade pela lei, de fazer tudo junto. Eu, Carol, eu gosto de desmembrar. O consensual eu não vejo problema. Por quê? É uma minuta em conjunto, pode ser inclusive um advogado para ambas as partes, colocando a questão do divórcio, partilha de bens, pensão, guarda, não tem problema nenhum. Uma minuta em que ambas as partes estarão assinando, ainda que representadas por um advogado, cada um com o seu advogado, e a gente distribui essa ação e requer aqui pela homologação judicial. Esse acordo, ainda que distribuído judicialmente, quando ele for homologado pelo magistrado, ele tem força de sentença. E esse acordo ele precisa ser cumprido, principalmente quando a gente fala em pensão, guarda e regulamentação de convivência. Agora, quando é litigioso, eu, Carol, eu gosto de desmembrar. Por quê? Por exemplo, se for um caso de alimentos, a gente tem uma lei especial, uma lei que é a Lei 5478 de 68. E quando eu pego os alimentos e cumulo com guarda ou com partilha com divórcio, a gente tira justamente essa celeridade do procedimento, que é a Lei 5478 de 68. Então, no litigioso, quando tem menores envolvidos, eu, Carol, o que eu faço na minha prática? Eu coloco divórcio mais partilha, quando existem bens a serem partilhados, a depender do regime de bens. Eu faço guarda com regulamentação de convivência, sempre com pedido de tutela, para que seja fixada uma guarda provisória e a convivência provisória, para que aqueles menores envolvidos já possam ir se adaptando com aquela decisão que fixa inicialmente. E, por fim, a ação de
alimentos, ok? Agora, o que são questionamentos excepcionais que você, advogado, FAMES aqui, precisa fazer numa demanda de divórcio? O que você precisa levar em consideração? O que eu faço aqui no escritório e que eu queria trazer para vocês terem no radar de vocês? Primeiro questionamento, eu pontuo, e pauto o meu atendimento dentro do meu escritório de uma escuta ativa, empática, um atendimento humanizado. Então, a primeira vez que você vai atender um cliente, aqui falando especificamente sobre divórcio, mas sendo pensão, sendo guarda, é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro. Quem é meu aluno sabe do meu curso Dominando o Direito de Família, eu tenho um formulário que antes do atendimento, a minha equipe manda esse formulário. Qual a ideia desse formulário inicial pré-atendimento? Eu informo o valor da minha consulta, eu explico como funciona, mas nesse atendimento a gente tem os dados cadastrais do cliente. Coloca nome, coloca todas as especificações. Por quê? Se lá na frente eu precisar fazer um remarketing, o que é o remarketing? Passei uma proposta para um cliente sobre divórcio, ele sumiu. Eu preciso saber se ele vai querer fechar, se chegou o momento certo dele querer resolver, se ele realmente pensou e trouxe como resolver a questão do divórcio fosse uma prioridade. Então, o que eu faço? Eu tenho esses dados cadastrais ali salvos no meu formulário, eu consigo acessar e eu consigo fazer o remarketing, ter o acesso e o cadastro daquele cliente. E-mail, CPF, todas essas informações, telefones que me possibilitam fazer o remarketing. Outro ponto positivo de você ter um formulário que eu disponibilizo para os meus alunos dentro da comunidade do DDF. Você ter aqui uma ideia de quantos atendimentos você fez por mês, por ano, que você consegue controlar. Se você precisa colocar uma meta maior para isso, se você está fazendo uma quantidade adequada, se você está priorizando o atendimento humanizado, você consegue ter esses acessos. Por fim, não menos importante, o resumo do caso. Por que eu coloco o resumo do caso? Quando lá atrás eu comecei, eu também tinha insegurança. Então, quando você limita e coloca, ainda que a pessoa não faça uma redação do caso, até porque o momento para ela narrar, para ela desabafar, para ela ser orientada no momento do atendimento. O resumo do caso é para que você possa se preparar, para que você entenda qual o tema central. Convenhamos que se o atendimento for sobre planejamento matrimonial, sobre escolha de regime de bens ou sobre passo a passo para a realização do casamento, vai ser uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Aqui, a construção de um casamento futuro, de uma relação futura, que é diferente de uma abordagem quando você está com um cliente que está finalizando um ciclo de divórcio. 30 anos de relacionamento e essa relação chegou ao fim. Você consegue compreender que quando você tem uma noção do que é aquele atendimento, você consegue se preparar? Então, eu sempre faço isso. E quais são os questionamentos necessários? A prática vai levando a gente à perfeição. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. E o que eu trago de praxe nos meus atendimentos quando eu falo aqui de situações de divórcio, tá? Primeiro ponto, que a gente precisa perguntar e questionar o nosso cliente, óbvio, no atendimento, depois de uma assinatura de contrato, que precisa estar no nosso radar. Primeiro ponto, o casal já se encontra separado? Desde quando? Quem é familiarista sabe da importância do marco da separação de fato. Inclusive, eu queria trazer aqui que nós temos a resolução 35 do CNJ de 2007, que ela fala sobre questões, a resolução 35, ela fala sobre questões ali de inventário, de lavratura, de inventário, de divórcio, tudo isso em cartório, E a gente teve recentemente um pedido de providências, lá pelo CNJ, para o CNJ, até do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E uma desses pedidos de providências, da 11ª sessão ali do plenário, a gente tem, inclusive, aqui a possibilidade de se fazer futuramente, se isso passar, tá? A gente vem acompanhando, uma escritura pública de separação de fato. Isso é muito recente, tá novinho, tá? Eu vou até deixar aqui no comentário da nossa aula depois, esse pedido de providências para vocês verem o número do processo e vocês darem uma lida também. Mas hoje, a separação de fato para o direito de família é importantíssimo. Por quê? Ela põe fim
ao regime de bens. É na data da separação fática que a gente vai falar em partilha de bens a depender do regime. Então, primeira pergunta é, o casal está separado de fato? Separado desde quando? E separação de fato, meus amigos, não significa que um esteja separado do outro, que estejam fora de casa. Tem casais que estão separados de fato, ainda morando dentro do mesmo teto, ainda que estejam no ex-lar conjugal, mas morando em quartos separados, não vivendo mais como se casal fosse, sem relação sexual. Então, a data da separação de fato é importantíssima. Sempre tomem nota. Principalmente se for algo controverso. Se para você é uma data, por exemplo, para o seu cliente que você está representando, e para outra parte a data é outra, porque isso influencia na partilha. Segundo ponto, possuem filhos? Dessa relação, seja de um casamento ou uma união estável, sobrevieram filhos menores, maiores de idade? Se forem menores, automaticamente precisamos resolver questões de guarda e regulamentação de convivência. Certo? Então, a gente precisa aqui entender qual a idade dessas crianças, se a guarda vai ser na modalidade compartilhada, como vai ser a convivência na prática. Outra pergunta, como deseja regulamentar a guarda dos menores e período de convivência com os genitores? A guarda hoje é a guarda compartilhada. Está lá no 1584 do nosso Código Civil. O 1583, ele fala, a guarda será compartilhada ou unilateral. Só que a regra é a guarda compartilhada. As exceções estão lá na parte final do parágrafo 2º do 1584 do Código Civil. Lembrando que nós tivemos aqui a Lei 14.713 de 2023, de 30 de outubro do ano passado, que alterou o nosso Código Civil, lá no 1584, parte final, no parágrafo 2º, quando estamos de um caso de violência doméstica, e familiar envolvendo aqui a mulher, é um caso de exceção à regra para aplicabilidade da guarda unilateral, e além de ter alterado 1584, parágrafo 2º, também adicionou no CPC o artigo 699-A, que diz, antes de iniciado o nosso processo, inclusive aquela audiência de conciliação e mediação, o juiz ele intimará o Ministério Público e as partes, no prazo de 5 dias aqui, para dizer se é um caso de indícios ou de risco de violência doméstica familiar. Então, como é que você deseja regulamentar essa guarda? E a convivência? Advogado familiarista, expert, que vai estar no meu evento lá, sabe que quanto mais redonda você faz uma convivência, menos dor de cabeça o seu cliente vai ter no futuro. Aquele advogado que faz uma minuta, que deixa tudo muito em aberto, futuramente vai precisar revisar aquela minuta. Por quê? Hoje as partes estão conseguindo dialogar, mas pode ser que futuramente tenha uma nova família, pode ser que futuramente tenha uma pessoa que tem uma relação ali que não consegue dialogar, que muda. Então, qual o nosso papel enquanto familiarista, advogado especialista? Ainda que seja no acordo, ainda que seja no litígio, fazer uma minuta cada vez mais minuciosa, especialista, redonda. Convivência, feriado, como é que vai ser? Natal, como é que vai ser? De ponto por ponto colocando ali. Férias, vai ser metade com um, metade com o outro. Aniversário, se as festas serão de forma conjunta, qual o teto para se gastar nessa festa? Se ela é individual, cada um assume o seu custo. Então, a gente coloca tudo bem pormenor aqui. Quais são os gastos do filho, tá? E como desejam estabelecer a pensão? Aqui a gente sabe que a lei não fala em um percentual fixo. Aquela ideia do 30%, a gente não tem isso previsto na nossa legislação. A gente sabe que nós temos aqui o trinômio, ou alguns falam no bidômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e a gente precisa fazer uma tabela de despesas, uma planilha que a alimentação, pensão, não se limita única e exclusivamente em comida, mas moradia, educação, lazer, material escolar, atividade extracurricular, vestuário, tudo a gente coloca. Festinha de aniversário, presente para os amigos, a babá,
tudo isso engloba a pensão alimentícia, só que cada caso concreto tem a sua particularidade. Pode ser que uma criança ali já não tenha mais babá, mas pode ser que no seu outro caso tenha. Qual é a ideia? É a gente estruturar. Inclusive, no Expert em Família, eu explico como, de fato, a gente fazer uma planilha assertiva para chegar a um valor ali de alimentos e a gente fixá-lo com base na possibilidade de quem, de fato, tem aqui a obrigação alimentar e a proporcionalidade. Qual o regime de bens? Uma das perguntas mais importantes quando a gente fala de divórcio. É comunhão parcial? É comunhão universal? É separação obrigatória? Fizeram um pacto antenupcial lá do artigo 1653 do Código Civil? Colocaram alguma cláusula em específico que vai impactar aqui na nossa partilha? Peça esse documento. Existem bens particulares que, se for a comunhão parcial de bens, vai se excluir da comunhão, por exemplo, doação, herança, um bem subrogado. Isso tudo são detalhes. Existe proposta de partilha? Quais são os bens? Qual o regime de bens? Existe proposta entre as partes? Em caso positivo, a partilha respeita a ameação, ou seja, se a gente fala na comunhão parcial, tudo que foi adquirido lá do 1658 seguinte, tudo que foi adquirido na constância dessa união ou desse casamento, a união estável foi equiparada ao casamento, vai ser dividido na metade. Essa partilha está aqui preservando a meação, por quê? Se a gente tiver excesso de meação, se essa partilha ela for desigual, incide o ITCMD, incide o imposto sobre transmissão aqui, causa morte. Agora, será que eu estou adquirindo alguma parte desse bem? Será que eu estou comprando do outro? Será que tem transferência? Será que vai incidir o ITBI? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? Em caso positivo, a meação está sendo preservada, é um caso de partilha desigual, que a gente fala de ITCMD, ITD, ITCD, cada um com a sua nomenclatura, mas para falar do mesmo imposto, tá? Lembrando que a gente fala na aplicabilidade desse imposto quando nós temos aqui partilha desigual. E o imposto ele incide somente pela diferença dessa partilha, não sobre o todo, tá? E o ITBI, quando a gente fala aqui de uma aquisição de imóvel. Existem bens móveis, por exemplo, itens de casa, móveis que vocês compraram durante o casamento. Vão dividir esses bens? Como é que vai ficar na prática? Quais são os débitos existentes? Tem financiamento imobiliário, empréstimos, dívida? O que é importante a gente ter aqui em consciência e mente? Gente, se a gente está falando da comunhão parcial de bens, ainda que os bens são partilháveis, as dívidas também são. Então, o que a gente precisa entender? Se tem um bem que é financiado, o bem não é daquela parte, é um bem ainda do banco, da instituição financeira. Quem é o responsável pelo contrato de financiamento? Quais foram as parcelas pagas durante esse casamento ou essa união? Qual o saldo devedor? São documentos que vocês precisam ter aqui de posse para analisar. Existem investimentos, poupança, previdência privada, por quê? Já sabemos que investimentos, eles são partilháveis. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é partilhável, tudo que você recebeu comprovando ali durante a constância do casamento, tá? E aqui, se for comunhão parcial de bens, você vai ter direito à metade, né? Ao saldo de FGTS que você receberia, né? Recebeu durante a constância desse casamento ou dessa união estável. E aqui é importante você ter realmente ser um advogado especialista. Por quê? Geralmente o FGTS você não consegue sacar de imediato. E quando você faz um acordo de divórcio, né, de partilha, ou você faz no litígio, é importante enviar um ofício lá para a Caixa Econômica Federal para preservar a sua meação. Para quando as partes levantarem esse valor, você ter a sua metade preservada. Previdência privada. Hoje nós temos uma distinção entre previdência privada aberta e previdência privada fechada. A previdência privada aberta, a natureza pelo STJ, já entendimento pacificado, é de que são de investimentos. Investimentos na comunhão parcial de bens
comunica. Já a previdência privada fechada, a natureza aqui é personalíssima. Se encaixa lá no 1659, inciso 7º do nosso Código Civil. Não tem comunicabilidade. Então, a gente precisa analisar tais pontos que fazem toda a diferença numa partilha. Tem empresa? São sócios? Qual a cota de cada um? A importância da gente também saber sobre isso. Lembrando que no contrato social, aquela cota é de valor nominal. Qual o valor dessa cota na data de hoje? Será que é importante ter uma perícia contábil? Será que é importante ter aqui, fazer o valuation da empresa? As partes vão permanecer como sócias? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Qual a profissão do ex-cônjuge? Há conhecimento da remuneração de cada um? Esse é um item, gente, que eu falo que parece bobo, mas é muito importante. Quantos casos já passaram no escritório em que uma das partes não tinha nem noção de quanto o outro ganhava? Em casos de violência patrimonial, que não tinha acesso ao imposto de renda, que desconhecia os bens que foram adquiridos durante o casamento. A importância do advogado de fazer aqui a parte preventiva. No Expert em Família, eu vou falar sobre ferramentas que vocês possam utilizar na prática para poder, de fato, fazerem uma parte preventiva, investigar patrimônio, saber o que tem no nome daquela parte, o que vocês conseguem ali esmiuçar e identificar de patrimônio que, às vezes, sua cliente não tem nem ideia, ou seu cliente. Então, assim, quanto cada um ganha? Eu fiz um divórcio em que era um patrimônio significativo e que a parte ficou casada por 32 anos e que desconhecia a remuneração do ex-marido. E aí? E os bens que não fazia nem ideia? Ela não sabia nem o que ela tinha direito em relação à ameação. Então, nós, enquanto familiaristas, a gente não atua simplesmente no litígio, mas a gente também atua na parte preventiva. Vamos identificar esse patrimônio, vamos tirar certidões, vamos investigar. Isso também faz toda a diferença, não só para precificação, para você entender o valor do patrimônio, mas para você trazer segurança e efetividade para o teu cliente. A necessidade de fixação de alimentos para um dos cônjuges era uma relação de dependência econômica. Eu tenho aula aqui no YouTube sobre alimentos compensatórios na prática, que é um dos temas que eu mais amo de dar aula. Por quê? Muita gente não sabe da figura dos alimentos compensatórios, não tem previsão na nossa lei, mas só jurisprudência. Os alimentos compensatórios, diferente da pensão, têm uma natureza de indenização e não de subsistência. E se a gente fala de uma relação de dependência econômica, pode ser que a gente fale em aplicabilidade de pensão. Agora, o que são os alimentos compensatórios? Diante do divórcio ou da dissolução da união estável, teve uma queda abrupta no padrão de vida, um desequilíbrio econômico-financeiro? Os alimentos compensatórios podem ser aplicáveis. Algum dos cônjuges já adotou o nome do outro, não é que não possa alterar posteriormente pós-divórcio. A gente tem a lei de registros públicos que trouxe muita alteração para a gente na prática, inclusive sobre mudança de sobrenome, prenome, mas o momento ideal seria no momento do divórcio. Eu sou a esposa, eu adquiri o sobrenome do meu marido. A minha vontade de permanecer com aquele sobrenome pode ser realmente mantida ou eu voltar para o meu sobrenome, para o meu nome de solteira. Lembrando que a vontade em permanecer ou não é sua e não uma exigência da outra parte. A necessidade de alteração do nome de algum dos cônjuges é nesse momento que a gente vai colocar aqui. Então, trouxe aqui alguns questionamentos que são importantes para você fazer no momento do seu divórcio. Temas que podem parecer bestas, mas que impactam diretamente. Ok? Vamos dar seguimento aqui. E eu queria trazer, além desses questionamentos, o nosso passo seguinte. Ok, Carol, já vi todos esses questionamentos. Só que não tem filho menor, não tem mulher grávida ou gestante, tem consenso entre as partes e aqui eu quero fazer um divórcio extrajudicial. O que é o divórcio extrajudicial? Hoje, a gente tem o seguinte, a possibilidade de utilizar a nossa advocacia totalmente fora da esfera do judiciário, de resolver coisas em cartório, na esfera mais rápida, sem precisar entrar com uma ação, distribuir, emitir guia, custas, esperar que o juiz homologar, você consegue ir direto no cartório. O divórcio extra, pessoal, ele está regulamentado tanto na resolução, na lei, tá? 11.441 de 2007, mas na resolução também, aqui 35. Eu quero até ver aqui uma coisa com vocês. Deixa eu abrir aqui.
Ó, a Resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional da Justiça. E quais são os requisitos para eu fazer, de fato, um divórcio extrajudicial, que eu consiga realizar em cartório, sem precisar aqui da esfera do judiciário? A lei nos traz alguns requisitos, que é não haver filho menor, a mulher não pode estar grávida, gestante, e o mais importante, consenso entre as partes. Acordo. Acordo em relação à decretação do divórcio, acordo em relação à partilha, se houverem bens, a depender do regime de bens, acordo em relação à guarda, regulamentação de convivência, se for o caso, mas se for somente divórcio e partilha, que eu tenho aqui comum acordo em relação a esses itens. Aqui, qual é o objetivo? Qual é a vantagem que você vai passar para o teu cliente em fazer na esfera extra? A celeridade. Você não tem aqui intimação das partes, prazo processual nesse sentido. A gente fala aqui numa celeridade maior, uma autonomia da vontade. Por quê? Sai fora da esfera do judiciário, mínima intervenção estatal. Então aqui a gente fala por quê? O divórcio é um direito potestativo e incondicionado. Então, se eu não quero mais continuar naquela relação, eu posso requerer o divórcio. Agora, o que acontece? O direito de família ele está em constantes mudanças. Então, ele vem sempre se atualizando. Pela nossa lei, se a gente vê lá no 731 do CPC e seguinte, nós vamos ver que o divórcio, a gente tem requisitos para serem cumpridos para fazer um divórcio extra. Só que nós temos avanços. E hoje, a gente já consegue, temos a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial em cartório, divórcio, desde que guarda e alimento já estejam em trâmite no judiciário. Se eu conseguir comprovar, for lá no cartório, um tabelionato, chegar e falar, olha só, eu quero resolver o meu divórcio de forma extrajudicial, tem filhos aqui envolvidos dessa relação. No entanto, guarda e alimento já estão em trâmite no judiciário, então consigo resolver o meu divórcio. Então, veja, ainda que haja filhos menores, em alguns estados a gente consegue fazer aqui a possibilidade de fazer em cartório, desde que guarda e alimentos estejam em trâmite. Inclusive, se a gente for falar do estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele é um pouco mais avançado. O Rio, no Código de Normas aqui extrajudicial, ele traz alguns avanços. Por exemplo, ele já possibilita o advogado a fazer o divórcio extrajudicial em cartório, mesmo com filhos menores, ainda que não tenha ação em trâmite de alimentos e guarda, mas que tenha um prazo de 30 dias para distribuir. Então, se você for ver o Código de Normas do Rio, vai ter muita coisa diferente. Por exemplo, hoje, a alteração de regime de bens, hoje uma pessoa casada pode alterar o regime de bens do casamento. A nossa lei fala lá no 1639, parágrafo 2º do Código Civil, que precisa de autorização judicial, ou seja, eu preciso de um processo. Pedido motivado de ambos os cônjuges, ressalvado o direito de terceiros. Tem publicação digital. Está lá o procedimento no artigo 734 do Código de Processo Civil. O Código aqui de Normas do Rio, extrajudicial, possibilita a alteração de regime de bens do casamento em cartório. Em cartório. Óbvio, você vai dar entrada, vai ter todo um procedimento posterior, mas a entrada pode ser direto em cartório. A gente sabe que isso pode ser feito da união estável em cartório, mas o casamento, a lei exige que seja pela esfera do judiciário. Então, é sempre importante vocês se atentarem para o Código de Normas aqui, as normas extrajudiciais de cada estado. Então, aqui, ó, com relação em alguns estados, está condicionada a resolução dos filhos, em outros, tá? Aqui o Rio, por exemplo, basta que tenham sido prestado o compromisso de entrar em 30 dias. Para a realização, os cônjuges poderão ser representados por meio de procuração pública. Muita gente não sabe. Mas você não precisa, por exemplo, eu quero realizar o meu divórcio, você não precisa ir pessoalmente. Você pode se fazer aqui representado por uma pessoa e tal. Você consegue por meio de uma procuração pública com poderes especiais, com uma validade de 30 dias, procuração pública com poderes especiais, específicos para fazer aquele divórcio, validade de 30 dias e de ser dispensado do comparecimento para o ato. Então, mais uma coisa importante. Tanto é, gente, que
você tem duas opções. Você consegue marcar essa assinatura do divórcio presencial em cartório em horários diferentes, afinal as partes podem não querer se encontrar, não querem estar mais juntas ali, de presenciar esse momento juntos no mesmo horário, você consegue já, advogado, agendar em horários diferentes, ou por meio de uma procuração pública com poderes especiais, representar aquela pessoa e realizar o divórcio. Quais são as vantagens para você apresentar para o teu cliente? Além de ter os requisitos aqui, quais são as vantagens? Evita o conflito, animosidade. Você tem um custo menor, porque você não tem custas e despesas processuais, guia. Você vai ter taxas e emolumentos de cartório, mas que às vezes não se comparam com o que você vai pagar dentro da esfera do judiciário. Mais célere. Óbvio, Carol, é sempre a regra, pode ser que o judicial pode ser mais rápido, pode ser que sim. Tem homologação que eu já fiz que durou menos de um mês, tá? Que teve homologação judicial, consensual, divórcio que teve homologação em menos de um mês. Mas você consegue resolver, às vezes, um divórcio extra em cartório em questões de dias. Então, a maior celeridade. E a procuração pública aqui evita o comparecimento, muita gente não sabe. E aqui trouxe para vocês a fundamentação também legal do divórcio extra, de você aqui resolver em cartório. Tem a lei também 6.515/77, que é a lei que fala sobre o divórcio, tá? Aqui tem todos esses artigos da Constituição Federal também, que fala sobre o divórcio e tudo mais, né? Sobre a dissolução desse vínculo, seja pela morte ou seja pelo divórcio, do casamento ou da união estável. E nós temos também, além do divórcio extrajudicial, normalmente a gente tem o divórcio online. Rafa, como é que está meu tempo aí? Ó, e já quero perguntar aqui para vocês não esquecerem, Expert em Família, se inscrevam, falta pouco para o nosso evento. São 5 aulas gratuitas, estou esperando vocês, fames. E se vocês estão assistindo essa aula, já encaminha para alguém que precisa estar aqui com a gente. Agora, além do divórcio extrajudicial, que eu falo presencial, nós temos na modalidade online. Como assim, Carol? Online, tudo online, desde o atendimento até a assinatura. Como é que isso funciona? A gente sabe que a pandemia acelerou muita coisa, muita coisa. Inclusive a possibilidade das pessoas trabalharem 100% em home office. Com o divórcio online, as pessoas conseguem se divorciar sem sair de suas próprias casas. Recentemente, eu atendi um cliente no escritório que as partes moravam no Texas e estavam querendo resolver o divórcio aqui no Brasil. Tendo CPF, são brasileiros, a gente consegue resolver. A gente consegue dar prosseguimento. E a alternativa que eu trouxe era da gente resolver o divórcio na modalidade online. Como possibilita isso na prática, Carol? Nós temos hoje uma plataforma, que é a plataforma do e-notariado. A plataforma do e-notariado. A plataforma do e-notariado, ela tem a autenticidade aqui, a autenticação das partes e tem validade do ato. Então, você consegue fazer todo esse procedimento por via da plataforma do e-notariado, inclusive com certificado digital que a gente chama de e-notarizado, tudo online. Tem agendamento de uma videoconferência para assinatura, tudo de forma online. Você consegue fazer, inclusive, todo o passo a passo do token, do certificado, pelo celular. Como é que funciona? Todo o procedimento ele será uma comunicação entre o advogado, aqui está faltando um Gzinho, e o cartório escolhido, e que poderá ser via e-mail. Quando você for fazer o passo a passo, você precisa selecionar o cartório aqui que você vai querer resolver aquele seu divórcio. Quais são os requisitos legais? Prof, gente, fames, os requisitos são os mesmos do divórcio extra, porque não deixa de ser o mesmo, só que na modalidade 100% online. Não pode ter filho menor, não pode ter mulher gestante, incapaz, consenso entre as partes, a presença de um advogado que é excepcional, eu não posso ter aqui, deixar de ter um advogado, e a certificação digital, que é o e-notariado, pela plataforma do e-notariado e o notarizado, que é o nosso certificado. Tá? O cartório escolhido será obrigatoriamente o cartório onde uma das partes residem ou tiverem bens. Tá? Isso aqui a gente também leva em consideração. Tem até alguns casos
que a gente consegue ver com o cartório se é possível fazer, é importante sempre entrar em contato com o cartório. Inclusive, como a gente consegue fazer muita coisa em cartório, é sempre importante a gente ter aqui, a gente tem um sistema, eu vou colocar aqui para vocês, que é o Colemata. O Colemata é como se fosse, deixa eu escrever aqui direitinho, o Colemata é como se fosse o site do tribunal com jurisprudência. São aqui julgados casos de cartório que vocês têm precedentes. Caso o cartório queira se recusar a fazer, vocês têm esses precedentes aqui para poder realmente apresentar. Então, por exemplo, eu quero reconhecer uniões estáveis homoafetivas, por exemplo, né, o trisal. Né, a gente tem aqui a questão do CNJ que não possibilitava a obrigatoriedade de não ter isso, não resolver em cartório. Aí as partes vão para a esfera do judiciário. A gente teve um precedente, se eu não me engano, foi no Paraná, que reconheceu aqui uma união, uma relação de um trisal. Então, tem coisas que, se o cartório se negar a fazer, até pela questão do CNJ, vocês conseguem ver como é que está sendo feito na prática precedente por meio dessa plataforma aqui do Colemata. Tá? Eu utilizo aqui também no meu escritório. Deixa eu ver aqui. E como é que funciona, né, esse passo a passo? Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu passei um pouquinho. Como é que funciona, né, o atendimento para as partes? A gente vai fazer esse atendimento inicial, atendimento online, como se fosse tudo online. O atendimento inicial do divórcio vai fazer todos aqueles questionamentos iniciais, data da separação de fato, se tem partilha, se não tem. Atendimento às partes para a composição dos termos do divórcio. É importante a gente entender qual foi a data da separação de fato, se tem partilha, se tem pensão menores envolvidos de guarda, se tem dívidas. Em segundo ponto, o que a gente precisa levar em consideração? Tem alguns documentos que são excepcionais. Por exemplo, documento de identidade, CPF das partes, comprovante de residência. Tem alguns cartórios que aceitam até comprovante de residência das pessoas que já estão lá fora, mas com CPF e tudo mais, sendo brasileiros. É algo para vocês também conversarem com o cartório. É sempre importante vocês terem um cartório de estimação. Alguém que vocês possam fazer sempre os atos, que tenham confiança, que sejam parceiros, que isso otimiza muito a nossa advocacia para a esfera extrajudicial. Como tem um divórcio, a gente precisa de um auxílio de um advogado. Então, cópia também da OAB do advogado. Se foi um casamento ou escritura de união estável, eu preciso aqui da certidão de casamento atualizada, pelo menos aqui com prazo de 6 meses, tá? E o passo a passo para tirar o certificado digital, o e-notarizado. Eu tenho aqui um guia, um passo a passo, vou contribuir até com vocês lá no Expert em Família, vou disponibilizar esse passo a passo, que vocês conseguem fazer essa habilitação do e-notarizado, do certificado pelo próprio celular. Um passo a passo que vocês conseguem resolver no próprio aplicativo e já instruírem o cliente para realizarem essa autenticação. Tá? Como é que funciona? Depois, vocês encaminham a petição, né, o divórcio, petição de divórcio contendo todos os itens para o cartório, tá? Para o cartório escolhido, e vai ser confeccionada essa minuta de divórcio. Vai ser confeccionada. Como é que vem sendo feito na prática? 2 dias para te entregar a minuta e 2 dias aqui para que envia para a corregedoria, para que a gente tenha esse selo e consiga finalizar esse divórcio, tá? Então, a gente tem essa minuta e depois a gente realiza aqui na agenda uma videoconferência, tudo online. As partes, elas precisam confirmar sua vontade na decretação de divórcio e será feito essa assinatura digital pelo e-notariado aqui. Então, a gente tem essa minuta inicial, um passo para a elaboração dessa minuta, o passo a passo para envio da corregedoria e a liberação do selo, e depois a videoconferência. É importante também a gente estar atento se terão impostos a serem recolhidos, tá? Quando existir aqui uma partilha desigual, quando tiver aquisição de bens aqui também, imóveis. E aqui os emolumentos de cartório relativos a essa escritura, ou seja, a gente vai ter aqui a decretação do divórcio. Lembrando que depois eu vou precisar averbar lá onde eu me casei, para dar publicidade, para que seja averbado lá onde eu tenho a minha certidão de casamento, onde eu fiz todo o processo de habilitação. Então, além disso, vocês precisam guiar se tem imposto aqui para pagar, taxas e emolumentos do cartório. Agora, vamos aqui
alguns detalhes que vocês precisam levar em consideração. Esses questionários aqui, a mesma coisa que eu coloquei lá no início, que não deixa de ser o mesmo passo a passo para o divórcio extrajudicial, mas para online, tá? Se o casal já está separado, como deseja, quais são os custos, qual o regime de bens, isso tudo a gente já viu. Deixa eu passar aqui. Se existiam bens, como partilhá-los. Esse passo a passo aqui, essas perguntas, se aplicam para um para outro, até porque o divórcio extrajudicial aqui tem a modalidade do online. E quais são os documentos mais importantes? Gente, a gente sabe que óbvio que cada caso concreto tem a sua particularidade. Então, nós temos documentos mais centrais, que a gente pode levar mais em consideração, que são de praxe, que é importante você ter até no seu processo interno do escritório, mas que, óbvio, vai ter uma particularidade, tem um pacto, tem uma cláusula específica que vocês precisam requerer. Mas, de forma geral, quais são os documentos importantes para um passo a passo desse? Tá? Nós temos documentos pessoais das partes, né, seja RG ou CPF, comprovante de residência, e-mail e telefone das partes, nessa parte de qualificação, e-mail e telefone, certidão de casamento atualizada, tá? Validade aqui de 90 dias, a gente não pode esquecer. Certidão de nascimento, aqui tem alguns cartórios que falam 6 meses, tá? Tem alguns cartórios que falam um pouquinho mais ou menos. Então, a gente sempre coloca aqui 90 dias, prazo mínimo, para a gente ter tudo bem organizado. E se ficar fora da validade, a gente pode requerer outra. Lembrando que a certidão de casamento, né, até para a segunda via, nós temos o registradores.onr, que a gente consegue obter certidão de nascimento, casamento e óbito, tá? Então, é mais uma ferramenta que a gente consegue utilizar, otimizar na prática. Certidão de nascimento, se houverem filhos dessa relação, plano de partilha, se houver, né, a depender do regime de bens, pacto antenupcial, se foi feito, se casaram em regime de bens diverso do legal, certidões atualizadas e documentos para comprovar a titularidade dos bens. Por exemplo, eu tenho um bem particular, adveio de doação, eu preciso comprovar que esse bem está no meu nome, que adveio de uma doação ou que adveio de herança, que não tem comunicabilidade. E se tem um bem comum, essas certidões ou a escritura ônus reais daquele bem. Comprovante de pagamento do imposto, seja aqui o ITD, né, o ITCMD, o ITCD ou ITD e o ITBI, tá? Inclusive, aqui até fiz um adendo, eu tenho o meu manual do familiarista, né? Além da minha comunidade do DDF, Dominando Direito de Família, eu tenho o meu manual do familiarista, o meu kit de peças, que são mais de 300 modelos de peças editáveis para todos os FAMs que estão dentro dos meus cursos, que estão caminhando o teto, estão nessa trajetória comigo. Eu disponibilizo as peças do meu escritório para vocês conseguirem baixar e adaptar o caso concreto de vocês. Então, eu tenho o manual do familiarista, tem uma minuta específica de divórcio extrajudicial e outras diversas, se vocês precisarem utilizar na prática. Finalizando essa aula aqui sobre divórcio, o passo a passo para vocês verem questionamentos importantes que não possam passar despercebidos, a possibilidade de fazer o divórcio extra em cartório, inclusive na modalidade online, pela plataforma do e-notariado, a questão do notarizado, de como fazer certificado, a videoconferência, a procuração pública, tudo direitinho para você trazer alternativas para o teu cliente, está atualizado e está sempre aperfeiçoando aqui a sua atuação na advocacia familiarista. Quero saber todos os FAMs que estavam aqui comigo na aula de hoje, gratidão, mais uma aula aqui, juntos, de toda quinta-feira. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no Expert em Família, tá chegando, vai acontecer dos dias 26 de agosto a 1º de setembro. Teremos aula sobre divórcio na prática, pensão, guarda, prospecção de clientes, posicionamento nas redes sociais, como prospectar clientes de fato, sobre precificação, como precificar uma demanda dessas de divórcio extrajudicial, como precificar as demandas familiaristas e uma aula de tirar dúvidas. Um momento para estar você e eu, para vocês tirarem as dúvidas dos casos concretos e vocês tirarem dúvidas das aulas, tá bom? Corram lá no meu link da bio, façam a sua inscrição, que é gratuito.